Olá, hoje vamos estudar um pouco mais a causa de pedir ou causa petendi como um dos elementos da ação. Precisamente, vamos falar um pouco sobre as teorias que fundamentam e que explicam esse elemento. A causa de pedir traduz a fundamentação que será exposta na petição inicial. A petição inicial é um importante instrumento que irá delimitar o objeto daquela demanda. Na petição inicial, é importante que haja a estrutura base, o alicerce, que irá estabelecer a correção daquele pedido. Dessa fundamentação, será possível delimitar qual será a fase instrutória, será possível delimitar qual será o provimento jurisdicional outorgado, ou seja, saber de que se constitui essa fundamentação é importante para justamente elucidar como irá ser desenvolvido aquele processo. Estamos aqui falando de um momento inicial, de um momento elementar da ação. Não estamos sequer tratando ainda das condições da ação, e sim dos elementos que irão identificar aquela causa. Dentre esses elementos, a causa de pedir irá dizer respeito à fundamentação. Mas isso nem sempre foi tranquilo ao longo do desenvolvimento da ciência processual. Qual é o fundamento, qual é a causa de pedir que será colocada ali, naquele momento inicial da ação? Serão apenas os fatos constitutivos daquele direito pleiteado? Serão apenas os elementos da relação jurídica que estará ali sendo estabelecida, que deverão ser descritos como causa de pedir e, portanto, levados à apreciação do Poder Judiciário? Essa pergunta, ela estabelece basicamente as duas grandes teorias acerca da causa de pedir enquanto elemento da ação. Temos, dentre tantas teorias que sempre se desenvolvem nas relações humanas, nas ciências humanas, nas ciências sociais, temos duas teorias de destaque: a teoria da individuação e a teoria da substanciação da causa de pedir. A teoria da individuação é destacada, sobretudo, no direito germânico. O nosso direito, como falamos desde o início de nossas aulas, é profundamente influenciado, se desenvolveu a partir de raízes italianas, latinas e germânicas, os povos que invadiram ali o Império Romano, já na época clássica, passando por toda a Idade Média, o direito comum, até a desenvoltura do direito moderno e o odier no direito contemporâneo. Não escapa dessas influências. É assim que no direito alemão, a princípio, houve aí a predominância da teoria da individuação da causa petendi, da individuação da causa de pedir. Segundo essa teoria, bastava ao autor da demanda, bastava à parte autora, que trouxesse aos autos, além, é claro, do pedido do bem da vida requerido pela petição inicial, mas que trouxesse a relação jurídica, o fundamento jurídico que era bastante para veicular o seu pedido. A título de exemplo, temos aí o contrato de aluguel. O contrato de aluguel, uma vez inadimplido, dá causa à ação de despejo. Segundo a teoria da individuação, bastava enunciar ali a relação de aluguel
que havia entre as partes. E, com base nessa relação, de repente, o inadimplemento não precisaria ser comprovado, mas a relação contratual ali, face ao pedido, seria suficiente para fundamentar essa ação. Estariam aí presentes e, portanto, os elementos à luz da teoria da individuação. Agora, a teoria da substanciação, ela enfatiza que os fatos constitutivos do direito do autor devem ser trazidos a lume quando da petição inicial. É assim que, no mesmo exemplo do contrato de aluguel, não seria suficiente a enunciação da relação locatícia, mas também a prova do inadimplemento, a prova dos fatos que ensejaram aquele direito constitutivo do autor. Segundo o professor Didier, a teoria da individuação se sobrepõe à teoria da substanciação, ou seja, a teoria da substanciação abrange a teoria da individuação, uma vez que, para a teoria da substanciação da causa de pedir, é necessário que o autor traga na sua petição inicial a sustentação com base nos fatos jurídicos, ou seja, aqueles fatos observados da realidade que irão constituir de forma efetiva o direito do autor. Não bastam fatos da vida que nenhuma relação tenham com aquele direito autoral, e junto com os fatos constitutivos do direito autoral também serão aí enunciados os fundamentos jurídicos, fundamentos estes que se diferenciam, se distinguem de fundamentos legais. Fundamento jurídico não se confunde com o fundamento legal. Podemos ressaltar aqui que, em sede de teoria geral do processo, não falamos apenas do processo civil, podemos falar também do processo trabalhista, que utiliza o processo civil de forma subsidiária. E lá no processo trabalhista, o autor, ele por vezes possui a capacidade postulatória sem a habilitação técnica. Ou seja, esse autor do processo trabalhista, sobre ele não incide a obrigatoriedade de que haja a menção a dispositivos legais para que seja considerada a presença do elemento da ação causa de pedir. Uma vez que o autor, ainda que não mencione dispositivos legais, mas mencione sim a relação jurídica que irá constituir o seu direito, bem como os fatos constitutivos desse direito, estará considerado como presente o elemento causa de pedir. Ressaltamos que a teoria da substanciação foi sim observada no nosso Código de Processo Civil, no seu artigo 319, inciso 3, que exige que na petição inicial um dos seus elementos seja justamente a menção à fundamentação jurídica e aos fatos constitutivos. A praxis jurídica já coloca como a continuidade do próprio cabeçalho após a qualificação das partes, que também é exigência da petição inicial, que se abra um tópico aí que constitua dos fatos e dos fundamentos jurídicos, que já expressam de forma clara a causa de pedir, que tenderá a influenciar na decisão daquele magistrado e também irá contribuir com o próprio direito do contraditório
do réu que irá se manifestar em face àquela causa de pedir apresentada. Aqueles fatos que serão colocados em direito e aquela fundamentação jurídica justamente irão munir o réu de possíveis argumentos, aí sim, por outro lado, de fatos que irão ou modificar, ou extinguir, ou impedir aquele direito autoral. Portanto, senhores, essas são as duas grandes teorias que se desenvolvem quanto à causa de pedir enquanto elemento da ação. No texto trabalhado em nossa aula, a explicação foi feita com base ainda no Código de 73, mas já no Código de 73 havia sim o entendimento doutrinário de que a teoria da substanciação da causa de pedir havia sido adotada. Tal entendimento permanece quando da vigência do Código de 2015, uma vez que, conforme o dispositivo já mencionado, artigo 319, inciso 3, é requisito da petição inicial a manifestação dos fatos e do fundamento jurídico do pedido. Portanto, o entendimento majoritário é de que a teoria da individuação, ou seja, a teoria que despreza a descrição dos fatos ou considera sua importância como residual, tal teoria não foi adotada pelo nosso Código de Processo Civil. Sendo assim, a teoria da substanciação, aquela que exige a apresentação, sobretudo dos fatos jurídicos, com o fundamento jurídico, essa sim foi abraçada pela legislação atual vigente no ordenamento jurídico brasileiro.